Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 26 a 28. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber este cálice. Ao orar, o Senhor me levou a refletir sobre a disposição de algumas pessoas em relação ao reino, ou seja, seu comportamento sobre o que é viver a vida de Cristo, juntamente com esse momento de lembrar aquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós e nossa certeza que ele voltará. Isso me levou a entender a atitude de algumas pessoas em relação ao reino, pois, quando se trata de viver a vida de Jesus, se remete a ficar sob o jugo dele e não sob a pressão e aos prazeres e vontades de uma pessoa. Pois, hoje, há um entendimento errôneo em relação a honrar seus líderes espirituais, pois acabam sendo levados a um nível de adoração, começam a se tornar ídolos e não mais aqueles que orientam e ensinam o caminho para a salvação. Acabam gerando bajuladores e interesseiros, não observando a palavra e querem aplausos por suas apresentações e suas coreografias. Mas Jesus ensinou diferente para nós. Ele diz que se alguém quer segui-lo, largue tudo e venha, como descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui ele afirma que não adianta querer ficar insistindo em palavras ou indagações, pois aquele que quer virá, e ponto final. Nós devemos continuar orando e não pegando o jugo dessa pessoa, mas intercedendo por ela para que haja o despertar dessa consciência. Pois muitos querem que você resolva o problema dela, mas Jesus mostra que ela tem que resolver seus próprios dilemas e decidir amadurecer. Em outro momento, Jesus ensina que se não houver arrependimento, não haverá reconciliação, como descrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é bem enfático nesse contexto, pois mostrou aos mestres da lei e aos fariseus que não veio para aqueles que se acham sãos, mas para os necessitados, para aqueles que já não tinham mais esperança. Ele veio para aqueles que queriam uma resposta, uma solução, um caminho e uma direção. E em mais um episódio, Jesus revela seu conhecimento quando mostra quem é o maior em seu reino, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Nesse ensinamento, Jesus mostra quem é o maior no reino de Deus e revela que o Senhor não está interessado em posses, em cargos, em posição, em distinção eclesiástica ou muito menos você ter um título ou não. Ele está interessado se somos humildes e puros como uma criança. Se nosso arrependimento nos levou a uma conversão genuína,
a ponto de não estarmos à mercê das antigas práticas, desejos e prazeres, e não sermos conduzidos pela carne, mas pelo Espírito Santo. E vamos adiante. Jesus também nos mostrou através de sua conversa com os discípulos que aquele que quisesse ser visto ou estar em referência deveria servir, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Então Jesus chamou-os a si e disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nesse contexto, Jesus quebra toda a argumentação sobre o reino de Deus, pois seu papel não foi e jamais será ser visto, mas de servir. Não de receber honrarias, mas de mostrar a glória do Senhor. Não de ficar sendo bajulado, mas de se retirar do meio dos aplausos para continuar os passos no caminho. E para finalizar, pois muitas coisas Jesus ensinou, ele nos mostrou o que é ser santo, ou seja, ser separado, e ficarmos longe daquilo que pode nos contaminar e influenciar a nossa carne, como vemos descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Também não podemos deixar de relatar aquilo que está descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Você percebe que não é simplesmente dizer que está em algum lugar que muda e transforma a sua vida, mas o seu entendimento e o seu nível de relacionamento, pois muitos estão frequentando igrejas, estão lá como frequentam os shoppings, cinemas, fast foods e quaisquer outros lugares, só por diversão e entretenimento. Compreenda que tudo isso faz muito bem, mas isso não pode ser nossa prioridade, pois quando Jesus é a nossa prioridade, o reino de Deus e sua presença se manifestam em qualquer lugar que nós estivermos. Por isso, que ao sentar na mesa e cear, ele está nos dizendo como queremos passar a nossa eternidade. Você consegue compreender isso? Até que ele venha? Esse ato de lembrança, que é a ceia, nos remete a uma vida transformada e completamente restaurada pelo Senhor. Por isso, a importância de estarmos vigilantes e orar em todo o tempo, pois a tentação pode vir, pois a carne é fraca. Mas, uma vez firmados na rocha, o Espírito Santo conduz nossa vida em segurança e fortaleza. Examine-se a cada manhã e deixe o Senhor aperfeiçoar o fruto do Espírito em sua vida, que está descrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 25. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado e obrigado, Pai, por mais este dia nos proporcionar de entregarmos
as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, Senhor, para que se cumpra e se estabeleça cada vez mais, Senhor, a Sua vontade em nós. O Senhor assim nos ensina e nos orienta como proceder, como caminhar, como fazer aquilo, Pai, que devemos, ó Senhor, ao abrir a nossa boca, falar diante de determinada situação, circunstância, problema ou dificuldade, Senhor. Então, diante, Pai, de tudo isso, nós somos gratos. Somos gratos pela Sua presença e pelo Seu amor. Então, Pai, que mais este dia, que venha, Senhor, o Seu reino, que esse Senhor estabeleça o Seu querer, que, Pai, que não falte, Senhor, o alimento, não falte o pão na casa de cada um dos Teus filhos, mas antes que o Senhor, Pai, possa ali, Pai, mostrar todo este amor, cuidando de cada um deles, Pai. Também, Senhor, que as tentações, ainda que elas venham, que o Senhor livre a todos, Pai, deste mal. Livre a todos, ó Senhor, não deixando com que nada aconteça. E que a Sua presença seja revelada em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude, em cada comportamento. E que tudo aquilo que for feito seja para a glória do Seu nome, Pai. E que em nome de Jesus nada impeça a manifestação do Seu poder nesse dia. Somos gratos, Pai. Muito obrigado pela Sua presença. Obrigado pelo Seu amor. Assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e perceba tudo aquilo que o Senhor quer te mostrar neste dia. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho, de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe.